Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo a respeito do sistema reprodutor humano, nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema reprodutor feminino. Como nós já havíamos conversado a respeito das funções do sistema reprodutor, na aula anterior a respeito do sistema reprodutor masculino, a função básica do sistema reprodutor feminino será o evento reprodutivo. Tá? Entretanto, não são só as funções reprodutivas que estão relacionadas ao sistema que nós chamamos de reprodutor, tanto masculino quanto feminino. E por isso, hoje em dia, há uma tendência que esse sistema deixe de ser chamado de sistema reprodutor e passe a ser chamado de sistema genital, tanto masculino quanto feminino. Tá? Como funções do sistema reprodutivo, nós temos a produção dos gametas, que no caso do sistema reprodutivo feminino será o ovócito. Então, o ovócito é o gameta feminino. Tá? Nós vamos ter a produção dos hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona. Nós vamos ter o recebimento dos gametas masculinos. Então, o gameta masculino é levado ao corpo do indivíduo feminino na nossa espécie. Tá? Então, não é o contrário. Então, o masculino, o macho da espécie, é que leva os seus gametas até o corpo feminino, e isso ocorre através da cópula, que também é função do sistema reprodutivo, e também o processo de gestação se dá no interior do sistema reprodutivo. Bom, assim como o sistema reprodutivo masculino, o sistema feminino também apresenta partes externas e partes internas, tá? Como as partes externas do sistema reprodutivo feminino, nós podemos citar o que até um tempo atrás era chamado de vulva, ainda vai se encontrar essa terminologia, mas a tendência atualmente é chamar de pudendo feminino, tá? Que é constituído por uma série de estruturas que ficam externas, mas não de forma tão aparente quanto são as estruturas da genitália externa masculina, tá? E ela vai ter, essas estruturas da genitália feminina externa, o pudendo feminino, terão relação direta também com as estruturas externas do sistema reprodutor masculino. E isso porque nós vamos ter na fase embrionária o desenvolvimento tende a ser o desenvolvimento do sistema feminino. Então, o sistema da estrutura genital indiferenciada, ela é muito próxima do sistema feminino. Tá? Então, inicialmente, haverá o desenvolvimento de um sistema feminino. Isso só não vai se completar se, durante o desenvolvimento embrionário, for um homem, for um macho, né, for um indivíduo com informação para se tornar um macho, e aí nós teremos uma informação genética onde haverá o cromossomo sexual masculino nesse novo indivíduo que está se formando, que é o Y. Então, as mulheres têm apenas o X, os homens têm um Y. Se tiver um Y, durante o desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer? Vai começar a haver uma síntese muito grande de testosterona, que vai fazer com que essa estrutura genital indiferenciada forme o pênis e o escroto, que são a representação da genitália, né, do sistema reprodutor, a parte externa do sistema reprodutor masculino. Se não tiver essa descarga de testosterona proveniente da informação, né, genética para ser um macho, vai se formar aqui a estrutura reprodutiva externa feminina. E vejam as correlações que acontecem, tá? Aqui nós temos a formação do pênis, aqui nas fêmeas nós temos a formação do clitóris, tá? Aí nós temos aqui os lábios maiores que vão, no caso quando se forma o corpo do homem, vão fechar e formar o escroto, enquanto os lábios menores vão formar o entorno do pênis. O clitóris vai reduzir aqui e formar uma pequena estrutura aqui, né, na parte superior do sistema, da parte externa do sistema reprodutor feminino, enquanto no homem vai formar a glande peniana. Tá? Então existem correlações entre esses órgãos nos homens e nas mulheres. E quais são esses órgãos? Tá? O pudendo feminino é formado basicamente aqui pelo pubis, nessa região aqui que tem essa subidinha aqui, né? Ela é mais projetada. Aqui é uma região onde vão se desenvolver pelos e vai haver um depósito de gordura que vai ter uma função de proteção contra o atrito, contra os choques mecânicos que ocorrem durante o ato sexual. Tá?
Aqui, mais externamente, nós teremos os grandes lábios, que são estruturas que vão ter semelhança com o escroto. Vai ser uma pele mais enrugada, uma pele mais grossa, que vai ter muita semelhança com a pele do escroto e que vai fechar e esconder o resto das estruturas mais internas desse pudendo. Então aqui nós teremos o prepúcio do clitóris, formado na junção desses grandes lábios, assim como nós também temos o prepúcio que cobre a cabeça do pênis, que é a glande. Nós vamos ter o prepúcio que cobre o clitóris, que seria como se fosse o pênis, no caso da formação do órgão da genitália feminina, seria o equivalente ao pênis, que é exatamente um órgão, assim como a glande, extremamente sensível, cheio de terminações nervosas e que, ao ser estimulado, vai ser o responsável pelo orgasmo feminino, que é muito importante, que tem uma função biológica, na verdade. Assim como o orgasmo masculino tem a função das contrações que ocorrem servirem para o processo de ejaculação, que é a saída do sêmen na forma de jatos, para que eles possam atingir uma certa distância e entrarem no fundo da estrutura reprodutiva feminina. O orgasmo feminino vai ter também a função de fazer contrações, dos músculos ao redor da vagina e do útero, fazendo com que o sêmen que foi colocado dentro dessa estrutura, ele possa ser puxado para cima, para que chegue junto da parte mais interna do sistema reprodutor feminino, a fim de que o espermatozoide possa encontrar o ovócito. Tá? Mais para dentro dos lábios, grandes lábios, nós vamos ter uma outra estrutura que aí vai ter uma textura diferente, porque vai ser formado por mucosa, vai ter um aspecto mais avermelhado, rosado, porque vai ser supervascularizado, como toda mucosa, vai ser avermelhada, vai lembrar a mucosa dos lábios, inclusive, que são os chamados pequenos lábios. Por dentro dos pequenos lábios nós teremos duas aberturas que podem ser vistas aqui, tá? A uretra e a abertura do canal vaginal. Vamos lembrar o seguinte, a uretra não está envolvida com o sistema reprodutor, ela faz parte nas mulheres apenas do sistema urinário, porque só serve para eliminar a urina. Ao contrário dos homens, onde a uretra é bem maior e se situa dentro do pênis, passa por dentro do pênis e vai ter a função tanto de eliminar urina quanto de ejacular e liberar o sêmen, tá? Então, no caso do homem, a uretra participa dos dois sistemas, urinário e reprodutor. Para as mulheres, não. Mas ela é representada aqui porque é um orifício aberto no meio do pudendo. Então, a gente tem que enumerar ele e dizer do que se trata. Agora, a vagina, sim, a vagina estará participando efetivamente do sistema reprodutor feminino, porque é o órgão da cópula. Então, vamos começar a falar a respeito da vagina. Num corte feito aqui, mostrando o sistema reprodutor feminino, nós vamos ter a vagina como sendo um canal que tem essa abertura para o meio externo, tá? E esse canal aqui tem entre 10 e 12 centímetros de profundidade e ele é que vai ser o responsável pelo processo da cópula, do coito. O pênis vai entrar na vagina e é ali que vai acontecer a relação sexual. Ele é revestido com uma mucosa bastante suave, justamente para permitir um atrito agradável, quando o pênis entra, e a estimulação daquele sistema nervoso, muito sensível, cheio de terminações nervosas que existem na glande do pênis. Essa estimulação, essa passagem, do atrito da mucosa vaginal com o pênis é o que provoca a sensação de prazer e que leva, por fim, ao processo de ejaculação para que ocorra o processo de fecundação, tá? Uma característica importante a respeito da vagina é que ela vai ter um pH ácido em torno de 4, um pH em torno de 4, um pH relativamente ácido. E isso vai acontecer pela presença de bacilos, lactobacilos na verdade, chamados de bacilos de Dederlein, que recebe esse nome porque foi o pesquisador que identificou esses bacilos pela primeira vez. Qual que é a importância disso? Ao estarem presentes na vagina, esses bacilos fazem o seu processo de fermentação para gerar energia e como produto dessa fermentação ocorre a produção de ácido lático. O ácido lático vai ser lançado na mucosa da vagina e vai fazer com que todo o interior da vagina acabe acidificado. Então nós temos um ácido sendo lançado ali e o pH da vagina vai diminuir.
Para a maioria, para os bacilos de Dederlein, é tranquilo viver nesse pH de 4, mas para a maioria das bactérias, não é um pH interessante para sobreviver. Então, o que vai acontecer é que, ao reduzir o pH da vagina, pela ação desses bacilos de Dederlein, eles controlam, na verdade, a possível proliferação de outras bactérias, incluindo bactérias patogênicas. E isso faz com que ocorra uma proteção ao desenvolvimento de infecções conhecidas como vaginites. Então é importante que o pH da vagina seja ácido por conta disso. Só que nós vimos na aula anterior de sistema reprodutor masculino que este pH também pode levar à morte dos espermatozoides. E é por isso que no sêmen existe, quando o sêmen está sendo formado, a passagem pela próstata faz com que seja lançado no sêmen o líquido prostático, que vai ter justamente um pH bastante elevado, vai ser bastante alcalino, que vai fazer com que, ao ser lançado dentro da vagina, o sêmen torne o pH da vagina menos ácido, mais neutro. E isso faz com que os espermatozoides consigam sobreviver até irem para o útero, e lá no útero eles têm um pH mais próximo do neutro, e aí eles conseguem sobreviver essa passagem pela vagina e seguirem o seu rumo em busca da fecundação. Na entrada da vagina existe, para a maioria das mulheres, a formação de uma pequena película, uma membrana, na verdade, formada por pele e que vai ser conhecida como ímen. Tá? Essa membrana, vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, que está associada com a questão da virgindade feminina, e que para algumas culturas, ou até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, e era uma grande importância que a mulher, e ainda hoje isso para algumas culturas, para algumas pessoas mais conservadoras, é muito importante que haja a presença desse ímen, para a primeira relação sexual de uma moça, de uma mulher, para identificar que ela é virgem. Então, quando a mulher casava, até um tempo atrás, precisava casar virgem, o atestado da virgindade era, na primeira relação sexual, ao ser penetrada a vagina, havia o rompimento dessa membrana, e é uma membrana vascularizada, que ao ser rompida pelo ato sexual, pela penetração do pênis, promovia dor e também promovia sangramento. Então, se ocorresse sangramento, a moça era considerada virgem e estava tudo certo. Tá? Então, essa é uma função social que o ímen tem para algumas culturas ou para algumas pessoas que ainda consideram isso importante. Entretanto, é importante salientar que o ímen ele não é atestado de virgindade por vários motivos. Primeiro, porque ele pode ser rompido por outras atividades que não sejam apenas a cópula. Ele pode ser rompido durante a masturbação, ele pode ser rompido com o uso de absorventes internos, por exemplo. Tá? Então não quer dizer que o rompimento signifique que a pessoa já teve relações sexuais. Outra coisa também importante dizer, algumas mulheres possuem um ímen extremamente elástico que se estica todo quando ocorre a penetração, quando o pênis passa pela abertura da vagina, e depois retorna à posição original quando o pênis é retirado de dentro da vagina. Esses são chamados de ímens complacentes, eles não são rompidos nunca. Então dá a impressão de que a mulher já não tem mais o ímen, aquele ímen não está mais ali, não ocorreu sangramento, não ocorre ruptura de nada, e ele continua ali presente depois do ato sexual, e a mulher, na verdade, poderia até às vezes ser virgem quando ocorre a primeira relação sexual dela, não acontece sangramento, não acontece nada. Tá? O ímen então vai ter uma abertura que vai ser importante porque é necessário, porque isso aqui quando começar ocorrer a menarca, que é a primeira menstruação, é necessário que a menstruação saia por algum lugar, não é? Então por isso que precisa ter uma abertura. A forma mais comum de abertura é o chamado ímen anular, tá? Que é essa pequena aberturinha aqui. Alguns ímens têm aberturas mais raras de ocorrer, como o caso do ímen cribiforme, que é onde são várias aberturinhas, o ímen septado, onde ocorre um septo entre essas, no meio dessa abertura anular ocorre um septo, então ficam duas aberturas aqui e um septo no meio, tá? Evolutivamente, o ímen pode ter uma importância, Especula-se que o ímen tenha surgido porque os nossos ancestrais, que viviam lá nas savanas, nas cavernas,
não vestiam roupas. Então, pelo menos nas estações mais quentes, nas regiões quentes onde viviam, não vestiam roupas. Então, estavam em contato com o ambiente sem nenhum tipo de barreira protetora, como são as roupas que nós usamos. Então, sentavam-se em pedras, em rochas, no solo, na terra, em cima de capim, e estavam em contato com todo tipo de bactéria do ambiente, né? Sem nenhum tipo de proteção na vagina, essas bactérias poderiam penetrar essa vagina e mesmo que lá tenha um pH mais ácido, poderia se desenvolver eventualmente alguma bactéria que causasse alguma infecção. Então, o ímã seria uma barreira protetora para essa função, tá? De evitar a penetração por bactérias. Tá? Com o passar do tempo, isso foi deixando de ter função, porque há muito tempo o homem já utiliza, as mulheres, no caso, né, nossa espécie, nós já utilizamos roupas. Então, isso já não tem mais uma função tão importante hoje em dia. Lá no útero, nós vamos ter o corpo do, né, o útero sendo formado por 3 porções diferentes, tá? O colo do útero, o cérvix e aqui o fundo do útero, né, ou o corpo do útero, tá? O colo do útero vai ter algumas funções interessantes, tá? A primeira delas é a produção do chamado tampão uterino, tá? O tampão uterino vai ser mais um bloqueio contra bactérias que vai ter aqui, né, no corpo da mulher. Tá? Isso vai servir para uma questão muito importante. Quando a mulher está, né, já menstruou e não está no período fértil, ocorre a produção desse tampão uterino aqui, que é um muco de viscosidade elevada e que vai ter como função exatamente meio que fechar essa passagem, né, esse canal de passagem até o fundo do útero. Tá? Então ele fica ali tapando esse canal de passagem que fica bem comprimido e dentro dele ainda existe um muco bastante viscoso que dificulta a passagem de micro-organismos. Só que, ao mesmo tempo que dificulta a passagem de micro-organismos, também dificultaria a passagem dos espermatozoides. Então, como o corpo está programado para a reprodução e não para o sexo sem o evento reprodutivo, o que acontece? Quando ocorre a liberação de um ovócito, lá durante o evento, né, da fase fértil, né, do ciclo da mulher, ocorre a liberação do ovócito, este tampão uterino, ele troca a viscosidade dele, troca a textura dele e ele se torna bem mais líquido. Ele perde aquela característica viscosa dele. E aí ele pode, inclusive, extravasar, escorrer pela vagina e parar na calcinha. Tá? Então, lá no primeiro dia da fecundação, da ovulação, ou um dia antes da ovulação, vai acontecer da textura desse tampão uterino modificar e ele poder, inclusive, né, extravasar. Então, este é o momento de maior fertilidade da menina ou da mulher, porque é o momento em que ela está ovulando. Então, isso pode ser, inclusive, observado pela presença deste tampão uterino. Tá? Outra coisa importante é que, ao realizar o ato sexual, a cópula, a entrada do pênis, a fricção do pênis e o atrito e as batidas que o pênis pode dar aqui no colo do útero podem levar à formação de microlesões provenientes desse ato sexual. Se ocorrer do homem ter, por exemplo, algum tipo de vírus ou bactéria, ele pode contaminar a mulher através da formação dessas microlesões. E uma das importantes bactérias que estão envolvidas nesse processo aqui é o chamado HPV, ou papiloma vírus humano. Tá? Existem cerca de mais de 80 tipos diferentes de papiloma vírus humano e pelo menos 4 deles provocam o desenvolvimento do chamado câncer de colo de útero, que é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres. Tá? Qual que é a importância dessa informação? Pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente, a possibilidade de vacinar-se contra o HPV, contra esses tipos de HPV. Tá? Então, é importante que façam as vacinas para evitar esse tipo de doença, né? Uma doença que pode matar, inclusive, que é a segunda tipo de câncer que mais mata as mulheres. Tá? O corpo do útero é formado, por sua vez, por 2 porções. O miométrio, que como o nome diz, mio, de músculo, então são paredes musculares que ficam aqui, que vão servir para contrair
o útero durante o ato sexual, para permitir com que o sêmen seja lançado mais internamente, e que vão contrair também para permitir a saída do bebê pelo parto normal. Então, por isso que esses músculos poderosos fazem parte do corpo do útero. E por dentro nós temos o endométrio, tá? O endométrio aqui nada mais é do que uma camada de epitélio que é formada aqui abundantemente dentro do útero, justamente para permitir o quê? Que quando o ovócito chegar aqui de uma das duas tubas uterinas, ele possa se fixar na parede do útero e formar um ninho na parede do útero, processo que nós chamamos de nidação, que é quando o embrião, no caso formado, o ovócito fecundado, ele se gruda na parede do útero, justamente nesse endométrio, e ali vai se desenvolver, né, o embrião e vai se formar o futuro bebê. Depois as tubas uterinas. As tubas uterinas vão ser o caminho que o ovócito vai percorrer do ovário até o útero. Qual que é a importância das tubas uterinas? Tá? Aqui nessa região, aqui, nós temos três partes que formam a tuba uterina. O istmo, que é essa primeira porção aqui, que é a mais próxima do útero. A segunda parte, que quando começa a ver essa dilatação aqui, que nós chamamos de ampola. E a terceira parte, que é essa aqui onde ocorrem essas franjas ou fímbrias, que a gente chama de infundíbulo. Tá? Aqui pela ampola é que vai ocorrer o processo de fecundação. Então o espermatozoide migra até aqui, essa região, quando ele vai encontrar o ovócito. E isso tem que acontecer de preferência porque vai acontecer o processo de liberação do ovócito e ele vai estar nessa região aqui mais ou menos lá pelo entre primeiro e segundo dias que ele foi liberado. É importante que essa fecundação ocorra aqui nessa região, por quê? Porque aqui nessa região ele vai estar bastante viável ainda. Quando o ovócito chega aqui mais para diante, já perto do útero, ele já não está mais viável. Então, se a fecundação for acontecer aqui, não vai dar muito certo. Então, é importante que ele se encontre aqui nessa região, porque aqui ele está com a maturidade perfeita para encontrar os espermatozoides e ser fecundado e depois instalar-se lá nas paredes do útero. E os ovários? O que acontece com os ovários? Os ovários são responsáveis pelo processo de formação dos gametas, a gametogênese, que no caso das mulheres chama-se de ovogênese, e pela produção dos hormônios gonadais, né, ou hormônios ovarianos, que são o estrógeno e a progesterona. Então, envolvendo todos os órgãos internos do processo, né, do sistema reprodutor feminino, nós vamos ter a produção dos ovócitos ocorrendo nos ovários, a fecundação se dando nas tubas uterinas e a nidação se dando no útero. Tá? Quando ocorre o processo de nidação, forma-se então o endométrio. O endométrio ele se multiplica, vai se formar uma grande quantidade de tecido, né, bem, né, intenso, bem vascularizado. Para que isso? Para nutrir o futuro embrião e o futuro bebê que vai se formar ali. Então, inicialmente, aquilo ali vai consumir muita energia, então é necessário que se forme uma estrutura bem cheia de vascularização para fornecer nutrição para esse embrião que vai começar a se desenvolver ali, que vai ter um desenvolvimento bastante rápido. Tá? Quando acontece de haver essa liberação do ovócito e não ocorre o processo de fecundação, todo esse endométrio que foi montado para ser o ninho onde o embrião vai se ligar e vai começar a se desenvolver, não vai ter função no corpo da mulher. E aí ele vai ser degradado. O corpo vai se livrar dele. Então ele vai ser descamado e vai, como é uma região de ampla vascularização, ele vai liberar os pedaços de tecido dele e muito sangue, num processo que é conhecido como menstruação. Então, isto é a menstruação, ou a degradação do endométrio porque não ocorreu fecundação. Então, aí o endométrio ele é descamado, liberado, junto com essa quantidade grande de sangue que sai dele, para que, posteriormente, no próximo ciclo, forme-se novamente o endométrio
esperando que finalmente ocorra o processo de fecundação, ok? E aí, isso faz parte do chamado ciclo menstrual, que é o processo que está envolvido na formação do gameta, liberação desse gameta, todo o ciclo de regulação hormonal que está envolvida com isso, formação também do endométrio e degradação do endométrio, tá? E como é que é o ciclo menstrual, então? O ciclo menstrual, em geral, ele vai ter em torno de 28 dias, tá? Então, vamos dizer assim, vai ter mulher que vai dizer que é 30 dias, vai ter mulher que vai dizer que é 31 dias e assim por diante. Mas isso é normal, principalmente antes da primeira gravidez, é muito normal que as mulheres tenham as diferenças em relação a esse número de 28 dias, né, do ciclo menstrual. Mas depois da primeira gravidez, a maior parte das mulheres passa a realmente ter os 28 dias do ciclo menstrual. E nesse ciclo menstrual vão estar envolvidos inúmeros hormônios, tá? Os hormônios lá do hipotálamo hipófise, tá? Do eixo hipotálamo hipófise, vão estar envolvidos os hormônios ovarianos, tá? Vai estar envolvido também o desenvolvimento do endométrio, que é o que nós chamamos de ciclo uterino, e vai estar envolvida a chamada fase folicular, do desenvolvimento do folículo, e depois a fase lútea, que é o desenvolvimento do chamado corpo lúteo. Também observem aqui, para mostrar para vocês nesse gráfico, até a temperatura corporal da mulher aumenta durante algumas fases desse ciclo. Olha que interessante. Então vamos lá. Vamos começar o ciclo pela menstruação. O que é a menstruação? Já acabamos de ver, é quando ocorre a liberação do endométrio porque não foi fecundado o ovócito. Então aí o endométrio é todo desfeito para que ele possa ser liberado, para que na próxima vez que o ciclo se reinicia, inicie mais uma vez a montagem desse endométrio. Quando ocorre lá pelo dia, depende, em torno de 1 a 4 dias, 1 a 5 dias a menstruação, é o mais normal, né? Primeiro e segundo dias uma menstruação mais intensa, né? Mais fluxo, os outros dias uma coisa mais residual, um fluxo menor, tá? Então 1 a 4 dias, 5 dias, o processo de menstruação. Durante essa fase nós vamos ter baixa produção dos hormônios, né, da hipófise e também vamos ter baixa produção dos hormônios ovarianos, tá? Então, nesse primeiro momento a gente vai ter redução desses hormônios, nada muito importante. Quando nós iniciamos o ciclo, tá? E aí nós vamos sair do processo de menstruação aqui, nesses primeiros dias, nós vamos encontrar que começa a ocorrer um aumento da síntese do hormônio chamado de FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. E o que é o folículo? O folículo é como se fosse uma espécie de caixinha, vamos dizer assim, de compartimento onde dentro do folículo está situado o ovócito. Então olhem aqui, este aqui é o folículo. No ciclo ovariano, o que nós vamos tendo? O aumento do folículo ao longo desse ciclo, até que ele se encontra bem grande, e aí nesse momento aqui vai ocorrer a ruptura. O folículo vai arrebentar e vai liberar o ovócito. Esse é o processo conhecido como ovulação. Isso vai acontecendo porque ocorre o aumento da síntese do hormônio folículo estimulante, que vai fazendo com que o folículo cada vez aumente mais de tamanho e vá amadurecendo, tá? Então esse é o primeiro evento que acontece. O folículo vai aumentando de tamanho pela síntese lá na hipófise do hormônio folículo estimulante, tá? Ao mesmo tempo, nós começamos a encontrar o que depois desse momento da menstruação e que começa a haver o aumento da síntese do hormônio folículo estimulante, nós começamos a encontrar uma subida bem elevada do chamado estradiol. O estradiol é um estrógeno, tá? Então é um dos vários estrógenos que a mulher pode ter. Então o estradiol é o mais representativo aqui nesse caso do ciclo menstrual, então é ele que nós estamos avaliando. Então começa a haver a síntese elevada do estradiol, tá? Aí, lá pelo 14º dia do ciclo menstrual, tá? Que é 14º dia após o primeiro dia de menstruação, nós vamos encontrar exatamente o que? O momento da ovulação.
Nesse momento aqui, o folículo cresceu tanto até o momento em que ele arrebenta e libera o ovócito, tá? Nesse momento nós vamos ter o quê? Queda do folículo, do hormônio folículo estimulante. E por que isso vai acontecer? Porque o folículo já cumpriu a sua função, né? Ele rompeu-se e o ovócito saiu de dentro do folículo e vai começar a sua caminhada lá pelas tubas uterinas para encontrar espermatozoides e ser fecundado. Nesse momento, nós vamos ter exatamente o que? O pico do chamado hormônio luteinizante. Tá? Então, quando o folículo estimulante vai cair bruscamente, também ocorre a queda do estradiol. Tá? Porque o que o estradiol estava fazendo nesse momento, minha gente? O estradiol estava sendo responsável pela síntese, né, do endométrio. Tá? Então, o estradiol estava promovendo o aumento do tecido do endométrio. Tá? Quando ocorre a ovulação, o estradiol cai aqui nesse momento e vamos aguardar o que acontece no próximo momento. Forma-se o chamado corpo lúteo. O corpo lúteo é como se fosse uma cicatriz, tá? Formada a partir da ruptura do folículo. Ele vai continuar ali no ovário e aí ele vai ser o responsável, né, pela cicatrização desse folículo, né, que se abriu e liberou o óvulo, o ovócito, para que esse ovócito fosse rumo às tubas uterinas, tá? E esse corpo lúteo, ele vai produzindo o estrógeno, mas ele vai produzir principalmente o outro hormônio responsável pela manutenção do endométrio, que é a progesterona. Então, observem como acontece aqui, ó. 14 dias, pico do ciclo, processo de ovulação, o que vai acontecer? Libera-se o ovócito, cai o hormônio folículo estimulante, porque o folículo deixou de ter função, ele se rompeu e não vai mais ter função, e começa a síntese elevada do hormônio luteinizante, porque a partir do folículo vai se formar o corpo lúteo. Tá? Então, o hormônio luteinizante no auge. O corpo lúteo vai começar a produzir quem aqui, ó? O corpo lúteo vai se formando, e aí o corpo lúteo vai produzindo o quê? Progesterona. E aí nós vamos encontrar aqui, ó, aumento do endométrio. O endométrio vai se tornando cada vez mais espesso com o tamanho da síntese da progesterona aumentando, ok? Com o passar do tempo do ciclo menstrual, o corpo lúteo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e a progesterona vai diminuindo, diminuindo, diminuindo também. Nesse momento aqui, a gente vai ter que encontrar o óvulo, vai ter que encontrar o espermatozoide para poder se fixar aqui. Ou então o que vai acontecer é uma queda tão acentuada da progesterona e do estradiol, que são os responsáveis por manter este endométrio viável para o processo de nidação. E aí ele vai caindo, 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 porque a esperança de que chegue um ovócito fecundado, né, um embriãozinho ali para se fixar no endométrio, vai morrendo, e aí quando chega no 28º dia é o fim do ciclo, para se iniciar outro. Então aí a mulher menstrua de novo, porque o endométrio, decepcionado por não ter encontrado um embrião, vai ser desmanchado. Tá? E aí o ciclo se reinicia. Quando ocorre o processo de fecundação, a mulher vai perceber que o endométrio não se desmancha, portanto não há menstruação. Menstruação atrasou aquele drama. E isso vai acontecer porque a progesterona e o estradiol, eles vão estar aqui, completando o ciclo, tudo direitinho, mas o que vai acontecer é a formação de um outro hormônio. O hormônio chamado de gonadotrofina coriônica humana, que é o único hormônio que é produzido exclusivamente durante a gravidez. E a presença da gonadotrofina, tanto é que ele é utilizado para testes de gravidez. Então, se a mulher está produzindo gonadotrofina coriônica, ela está grávida. E aí nós vamos ter o quê? Este hormônio sendo produzido mantém o endométrio viável, bonito, esplêndido, sustentando o crescimento do embrião até o fim do processo de gestação. Então, por isso que não vai ocorrer a menstruação durante esse período. Ok?